Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estávamos lendo e interpretando a parábola das famosas virgens, de que fala Mateus. Mas não encerramos não é? Não, paramos no versículo 11. Então, vamos encerrar. Não fechou-se a porta. Isto. Então, eu me lembro que eu falei na semana passada que, de maneira inusual para uma história, a porta é fechada. Isso. E a fechar a porta, nada menos que o noivo. A partir daqui, a parábola deixa de ter, digamos, pés no chão, porque as portas estavam sempre abertas. Mas esta se fecha. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Os leitores já deveriam conhecer esta expressão do final do Sermão da Montanha. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Os leitores deste evangelho deveriam estar lembrados disso. Existe uma possibilidade de se ter Senhor, Senhor, Senhor nos lábios e não ser admitido no reino dos céus. Quando no discurso último de Jesus se falou dos falsos profetas, a mesma coisa. Senhor, foi em teu nome que realizamos prodígios. Senhor, foi em teu nome que fizemos milagres. Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, os leitores atentos deste evangelho já deveriam estar acostumados com o estilo do Jesus mateano. O que é que ele diz aqui? Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. E na verdade conhecia. Porque se eram donzelas que estavam à sua espera, não deveriam ser pessoas desconhecidas dele. Mas agora, neste exato momento, terminou o conhecimento inicial. Ele não perdurou, ele não foi levado à consumação. Vigiai, portanto, porque não sabeis... A parábola terminou aí. Sim. Esta é uma expressão estereotipada, estandartizada. Ela existe em outros lugares do Evangelho também. A parábola termina aí, mas terminou com uma nota de desaprovação e condenação. E esses últimos versículos insistem na nota negativa. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Está vendo? O que aconteceu? Bem, os leitores deveriam se autorretratarem nesta parábola. Quem é cada um? A igreja é já a comunidade de Mateus era sentida ou considerada um corpus permixtum. Há bons e maus. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha peixe de toda qualidade. Bons e maus convivem durante um certo tempo uns ao lado dos outros, sem que se perceba, sem que se detecte necessariamente o abismo que separa um do outro. Um joio e trigo. Também. Você vê que esta parábola aqui traz uma série de coordenadas e recordações que vão nessa direção. Agora, há um momento determinado em que uns se separam dos outros. Este momento determinado nesta parábola, que na pena de Mateus passou a ser uma parábola escatológica, é o momento do juízo final. E o noivo é, ao mesmo tempo, o filho do homem que realiza
o julgamento e que separa definitivamente uns de outros. E a sala do banquete nada mais é que o reino dos céus. Enquanto fora reinam as trevas e a separação. Esta parábola foi muitíssimo usada e muitíssimo interpretada na história da igreja. Eu dou algumas interpretações para que o telespectador e vocês também possam entender como é rica a hermenêutica do texto e como ela se serve a várias releituras. Na tradição católica antiga, as 5 prudentes simbolizaram os cristãos, todos carregados de boas obras. Enquanto as insensatas, aqueles cristãos de fachada, aqueles cristãos apenas de nome, aqueles cristãos que jamais se carregaram de boas obras. Portanto, o óleo que falta para as 5 imprudentes são as boas obras, sobretudo o amor que faltou na vida daquelas determinadas pessoas. Esta é uma interpretação bonita. Houve outra interpretação não tão bonita quanto esta. As virgens prudentes representam aqueles que fizeram voto de celibato e de castidade dentro da igreja. Quando a outra parte representam os cristãos comuns. Mas esta aqui não foi seguida muito pelos padres da igreja. Uma terceira interpretação: as virgens prudentes representam a igreja, enquanto as imprudentes representam a sinagoga. Isto é, o judaísmo, que quando chegou o momento do convite de entrar na sala, não estavam preparados para tanto. A primeira interpretação acho que é melhor, hein? A primeira interpretação é a que mais se impôs. Ela se impôs na antiguidade católica e na modernidade católica também. Os reformados, os reformadores, tiveram também a sua chave hermenêutica. As boas obras são a fé. A falta de boas obras é a falta de fé. E a correria aos mercados, tentar à última hora conquistar indulgências para suprir lacunas na própria existência. Esta parábola das famosas virgens foi das mais usadas por pintores e escultores da antiguidade. Já se encontram na arte paleocristã, em algumas catacumbas de Roma, e na parte exterior de diversas catedrais medievais. Portanto, é um texto este que foi modificado de Jesus para Mateus. Não houve uma continuidade. Em Jesus deveria ser mais cristológica. Em Mateus, se seguir o meu raciocínio, a parábola passou a ter um tom escatológico de advertência com relação ao último dia. Porém, no último dia não há mais tempo para nada. É preciso pensar agora, enquanto ainda há tempo, no último dia. E quem
Esta também é uma interpretação bonita. E quem estiver carregado de boas obras, este pode dormir tranquilo. Não tem importância nenhuma o sono, desde que não o apanhe desprevenido sem as boas obras necessárias, que são as obras da fé. Bom, muito bom. Está claro? Bem, então aqui nós temos a penúltima parábola dita narrada por Mateus. Jesus em Mateus. Não é? Vamos agora para a última, mas vamos fazer o nosso intervalo anterior. Nós estamos no nosso segundo tempo. Eu acho que acho que cheguei ao fim da explicação ficou bom. da parábola das virgens, não é? Agora podemos entrar na última parábola trazida por Mateus. Vamos lá. Talentos. Pois será como um homem... Vejam, falta aqui, isso aqui é um anacoluto. Falta um começo melhor. O reino dos céus é semelhante a... Por isso mesmo esse versículo inicial é um anacoluto. Fica estranho. Pois será como um homem que viajando... O que será como um homem? O reino dos céus. O reino dos céus. Viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. E aqui fazemos uma parada para as primeiras intervenções. É uma parábola à primeira vista bonita? Parece uma história. Não sei dizer se ela é bonita, é polêmica, é realmente polêmica. Não dá para dizer se ela é bonita. Em que sentido ela é polêmica? Porque o que ganhou pouco vai guardar e vai ser repreendido. Me falta o termo aqui, mas ela é uma maneira de interpretação. Um foi lá e ganhou dinheiro, o outro foi, o outro não fez nada. Jesus era um capitalista? De jeito nenhum. Mas aqui está se comportando como um grande capitalista. Mas é uma parábola, né? Pois é, mas é uma parábola capitalista? É uma parábola que elogia o mercado de trabalho? Eu imagino que apenas para que eles possam entender, né? A parábola vai... Quem recebe 5 e lucra mais 5, foi um lucro exorbitante. Ele lucrou 100%. E a mesma coisa o que recebeu 2. Tem gente lucrando bem mais. Lucrou 100%. Essa se contrapõe àquela que diz, olha, vai trabalhar 8 horas e recebe tanto.
O outro foi trabalhar 3 horas, recebeu menos. O outro foi trabalhar Mas lá 1 hora, também, recebeu lá também a é uma mesma parábola. coisa. Nós já vimos essa parábola, Pois também é, não é mas uma ela se parábola complicada. contrapõe, né? Porque o da última hora recebe o mesmo tanto que das 8 que os que trabalharam o dia inteirinho. Mas é que ela tinha um outro sentido, né? Eu faço, tá, ela termina dizendo, você está com inveja porque sou bom? Né? Mas aqui à não, primeira né? vista, a parábola é desafiadora. A parábola é uma parábola que fica bem numa mente capitalista. E eu antecipo, houve uma chave hermenêutica que interpretou esta parábola bem na linha do capitalismo. Isto é, são felizes e serão elogiados por Deus aqueles que souberam multiplicar todos os seus talentos neste mundo. Aqueles que começaram da estaca zero e com esforço, com tenacidade, com argúcia, chegaram a ser grandes, chegaram a ser banqueiros. Exemplo para tantos outros, chegaram a ser notáveis, começaram do nada, mas a força de trabalho, a força de sorte, a força de tenacidade, de perseverança, conseguiram muito neste mundo. Veja o exemplo, e o mundo não apresenta esta gente como exemplos a serem seguidos? Sim. E notáveis. E essas pessoas, ou pelo menos aquelas dentre elas que são cristãs, descobriram aqui o seu retrato. Devem ser louvadas não apenas pelos homens, mas por Deus também. O que é que faz com que esta parábola não deva ser lida nesta clave? Porque, à primeira vista, parece uma boa clave, uma boa hermenêutica. O Sim. que faz com que esta parábola não caiba nesta hermenêutica aqui? Seriam capazes de dizer, o telespectador também, uma coisa que não está aqui, mas que os leitores deveriam saber. Jesus não era um capitalista. Sim. Jesus vivia da condivisão de bens. Portanto, quem conta uma parábola desta, ainda que ela se ressinta do mundo capitalista, do lucro acima de tudo, e de um lucro excepcional, não era um capitalista. Condividiu tudo o que possuía. Agora, os 2 servos que parece que aprenderam a trabalhar no capitalismo, recebem o mesmo elogio. Existe o mesmo palavreado repetido para os 2. O terceiro recebe a maior parte do que lhes diz o Senhor. Agora leia o terceiro. A carga se pesa, vem mais, as tintas se carregam mais no terceiro. Sim. 24. 24. Por fim, chegando o que receberam talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. E esta foi a intenção ou a compreensão do Senhor por parte do terceiro servo. É melhor não arriscar. É melhor guardar, reter bem guardado o que ele me deu. O risco é perigoso. Esta foi a sua hermenêutica. Foi assim que este terceiro servo entendeu ou procurou entender a mente do patrão. Mas não é o que o patrão pensava de si mesmo. Continue. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque... Bem,
Aqui paremos para uma outra reflexão. Em que consistiu a parte positiva? Em que consistiu propriamente o prêmio dos 2 primeiros? Qual foi a motivação? O que foi que os levou a serem extremamente elogiados? A coragem de fazer alguma coisa. Exatamente. A coragem, a falta de medo, o empreendimento, a iniciativa, e foi tudo isto que faltou aqui. Este é o covarde. Ele não é tanto preguiçoso, ele é covarde. Ele já se apresenta como amedrontado, né? Ele é covarde, ele tem medo, ele não enfrenta dificuldades, ele prefere navegar no seguro, ele não avança muito ou não avança nada. Nisto está a sua, digamos, a sua parte negativa. O negativo, a reprovação. Nos 2 primeiros, o empreendimento. No segundo, a falta de empreendimento. E lida a parábola nesta clave hermenêutica, Deus prefere aqueles que se arriscam a quem não se arrisca nada, a quem não arrisca coisa alguma. Nós vamos ter que encerrar hoje. Infelizmente. Fica o finalzinho para a semana que vem. O final fica para a semana que vem, porque temos ainda que falar um pouquinho sobre ele. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.